Algum tempo atrás eu achava que eu precisava realmente ter uma empresa imensa, cheia de funcionário, faturamento bilionário para ser bem-sucedido, para transformar a minha vida, mas isso não é verdade. Não é verdade. Se você acredita nisso, saiba que isso não é verdade. Você precisa ser um gerador de dinheiro. Esse é o fato. Esse é o fato. É isso que você precisa se tornar. É o que eu me tornei. Uma pessoa que sabe gerar dinheiro. Existem 8 habilidades que você pode desenvolver e que simplesmente podem transformar a sua vida nos próximos meses. Assim como eu fiz lá em 2023, eu vou te mostrar aqui, vou te provar nesse vídeo que existem essas habilidades. E se você desenvolver essas habilidades, é impossível você não transformar a sua vida. Impossível. A não ser que algo muito grave aconteça, muito fora de contexto. Então seja muito bem-vindo e esse vídeo aqui é um vídeo bem sério porque esse vídeo trata de... Se você levar a sério esse vídeo, você realmente pode transformar a sua realidade, beleza? Então bora começar? É o seguinte, como eu falei, são 8 habilidades que eu mesmo transformei. Para você ter um pouquinho de contexto, lá em 2023, em julho de 2023, a minha filha nasceu e quando ela nasceu eu estava num contexto onde a minha empresa estava cheia de dívidas, eu tinha tomado alguns calotes de cliente, a empresa estava com dívida, eu não tinha retirada, eu estava endividado, estava cheio de problemas e eu fui empurrado contra a parede no momento que eu fiquei, cara, o que eu faço aqui, certo? E nesse momento eu falei, cara, eu preciso entender, eu preciso achar uma solução para isso. Então, foi nesse dia 16 de julho de 2023, eu estava sentado, eu tinha chegado do hospital, minha filha tinha nascido de manhã, eu cheguei do hospital, era um domingo, e eu basicamente fiquei pensando, refletindo em casa, e eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa para eu fazer dinheiro. Depois disso, muita coisa mudou, e a minha vida mudou bastante. E como eu falei, as 8 habilidades que eu vou mencionar aqui são as 8 habilidades que eu desenvolvi, que me ajudaram a mudar completamente a minha vida e que vão te ajudar, eu tenho certeza. Beleza? Então preste atenção nesse vídeo, fica até o final para você depois me dizer se isso aqui realmente faz sentido ou não para sua vida, beleza? É o seguinte, já se inscreve no canal para a gente começar. Vamos lá. A primeira habilidade é a habilidade de produtificar as coisas. Existe um desafio no mercado que é o seguinte, muitas pessoas chegam até mim muitas vezes e me perguntam, Ale, como que eu posso vender tal coisa? Poxa, eu sei fazer, eu tenho essa habilidade, sou um personal trainer, como que eu posso vender isso aqui? Eu tenho um programa de personal, eu tenho um programa de treinamento, como que eu vendo isso? Então a primeira habilidade que você precisa desenvolver é você entender que para qualquer coisa que tem que ser vendida, essa coisa tem que ser um produto, certo? E esse produto ele tem que resolver um problema, beleza? Então a primeira habilidade que tem que ser desenvolvida é a habilidade de você conseguir entender qual é o problema que o usuário final daquele produto tem e como que o produto satisfaz aquela dor, beleza? Então, por exemplo, eu tenho o projeto Maverick. Existe uma dor do meu cliente e esse produto ele atende essa dor, beleza? É, Na prática, existe aqui um framework fácil de você fazer isso. São duas coisas, 2 passos para você começar a produtificar as coisas, tá? Tem vídeo mais detalhado aqui no canal sobre isso. Você precisa listar todos os problemas que aquele potencial usuário tem e depois de listar esses problemas, você vai listar todas as soluções que você vai reescrever esse problema como uma solução. Então, por exemplo, vamos pensar num problema. O problema do cara que... O cara quer, vamos supor que você tem uma loja de carro, o cara quer comprar um carro. Então vamos pensar aqui no problema dele. O problema dele é que ele agora tem um novo filho, né? Então nasceu um novo filho, agora ele tem 2 filhos. Então esse é um problema 1. Problema 2, ele não tem nome limpo. Então você vai escrever aqui os problemas. Depois você vai reescrever esse problema como solução. Então, por exemplo, como comprar um carro mesmo tendo nome sujo? Beleza? E depois disso, depois de você escrever o problema, de escrever a solução, você vai você vai pensar em qual é a solução para aquela reescrita. Então, como comprar um carro com nome sujo? Aí você vai escrever lá como fazer isso, beleza? Então, o primeiro passo para você conseguir ser um gerador de dinheiro, gerar caixa, ter um modelo de negócio que gere dinheiro para você e ser uma pessoa que gera dinheiro é você produtificar as coisas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você agora com o seu produto, você precisa transformar esse produto em uma boa oferta. Ale, como que eu transformo um produto em uma oferta? Esses são 4 passos para você fazer isso, tá? Primeiro, você precisa entender qual é o objetivo final do seu cliente, para a pessoa que você vai oferecer esse produto. O que ele quer da vida dele que o seu produto ajude ele a chegar lá. Primeiro passo. Segundo passo,
como que você consegue ajudar ele a aumentar a percepção que ele vai chegar no resultado dele com o seu produto. Então o segundo passo é provar para ele que ele consegue chegar no alvo dele com o seu produto. Então, por exemplo, se esse cara quer perder peso e você vende uma, sei lá, uma lipo, você precisa mostrar para ele como que a sua lipo faz ele chegar no resultado dele, belezinha? Se você vende um programa de emagrecimento, você precisa mostrar como que esse programa faz ele chegar no resultado dele. Terceiro, você precisa mostrar que o seu produto, ele faz ele chegar lá no objetivo mais rápido do que existe no mercado. Então, o tempo para chegar é mais curto do que ele esperava e do que ele consegue encontrar no mercado muitas vezes. E o quarto ponto é você diminuir o esforço dele. Então, você faz com que ele chegue no alvo de maneira mais rápida. Então, ele chega no alvo, ele vê que a percepção dele é que ele realmente vai chegar no alvo. Você diminui o tempo para chegar no alvo e, além disso, você diminui o esforço dele para chegar no alvo. Então, você precisa criar, além de ter um ótimo produto, você precisa criar uma oferta mostrando para ele que ele realmente pode chegar lá sem esforço, com baixo tempo, e vai chegar lá porque você já vai provar isso para ele. Terceira habilidade que você precisa desenvolver é a gerar demanda, tá? E existem 4 maneiras de gerar demanda. Existe você gerar demanda por listas quentes, então é você pegar o seu celular e escrever, montar uma lista de 100, 200, 300 pessoas que você conhece para você começar a falar sobre o seu produto, sobre a sua oferta. O segundo são listas frias, que é você, por exemplo, entrar num software igual a gente tem aqui, pegar todas as empresas que estão perto de você, listar essas empresas e montar uma lista com 100, 200, 300 empresas frias para você ligar, ou 300 pessoas frias que você não conhece, beleza? E daí você pode fazer isso no Instagram, no LinkedIn, no seu WhatsApp, não importa, montar essa lista e falar com essas pessoas. Terceiro meio de gerar demanda, tráfego pago. Então você pode pegar e criar campanhas, pagar para que o anúncio apareça para as pessoas, para que as pessoas cliquem nesse anúncio e cheguem até você. E a quarta forma de gerar demanda é através de conteúdo, igual, por exemplo, estou fazendo aqui. Então, estou criando um vídeo, que é um vídeo orgânico, não estou pagando nada para que ele apareça para você. Se você está vendo esse vídeo, eu não paguei nada para aparecer para você. E pode ser que no final você fique interessado no projeto Maverick, que é basicamente o desenvolvimento dessas habilidades com acompanhamento individual. Se você ficar interessado, você vai preencher o link que está na descrição e vai falar comigo. Então, essa é a quarta maneira de gerar demanda, beleza? Quarta habilidade, converter essa demanda. E daí eu defendo, como eu sempre trago o ponto de vista de trabalhar a venda de serviços, venda de alto ticket, uma venda mais consultiva, né? Entender de fato a dor do cliente, ver se você realmente resolve a dor dele, etc. Então existe esse ponto aqui que é você converter essa demanda em 2 passos. Quais são os passos? Uma reunião que eu chamo de discovery. Então, uma reunião onde você vai conversar com essa pessoa, entender se ela tem realmente problemas que você resolve, e depois você vai para uma outra reunião, que é uma reunião de fechamento, onde você monta o projeto dessa pessoa e entrega para ela. Ali, mas isso é muito personalizado. Óbvio que vai depender de negócio para negócio, mas esses 2 passos ajudam você a converter muito a sua demanda. Fechou? Então, quarta habilidade, essa habilidade de converter a demanda. Quinta habilidade, monetizar a sua base. Então, pensa o seguinte, você criou seu produto, criou oferta, lembrando que aqui eu estou falando do seu, tá? Mas você pode fazer isso para os outros, igual eu faço. Eu sou convidado direto para virar sócio de projeto, etc., porque eu tenho essas habilidades. Então hoje eu sei criar um produto, sei criar uma oferta, sei gerar demanda, sei vender. E ter essas habilidades me permite ser um profissional que as pessoas enxergam bastante valor. Então eu recebo com muita frequência convites para ser sócio ou para participar de resultado, etc., de projetos que não são meus. Então você pode desenvolver essas habilidades para fazer isso para os outros também, tá? Então vamos lá, quinta habilidade, monetizar a base. Então agora pensa o seguinte, criei meu produto, criei minha oferta, gerei demanda, vendi, e agora? E agora eu preciso monetizar essa base. Então meu cliente comprou o primeiro produto de mim, beleza? E agora eu preciso explorar os caminhos que existem dentro desse cliente para que eu possa talvez vender mais para ele. Porque pensa o seguinte, se um cliente compra de você, no meu caso aqui, ele compra de mim aqui um software de CRM, beleza? Que eu tenho aqui o Side, que é o Go High Level. O cara comprou o CRM de mim, maravilha. Depois disso,
eu posso falar com ele e descobrir que ele precisa gerar demanda. Então eu posso ir lá e vender um produto e gerar demanda para ele. Posso descobrir que ele precisa de automações ou de uma IA e ele não tem habilidade de fazer. Posso vender esse serviço para ele, que não necessariamente eu posso fazer. A gente vai falar daqui a pouco disso. Então eu vou agora aprofundar o entendimento dos meus clientes para eu poder monetizar essa base, ou seja, vender mais para o mesmo cliente, beleza? Sexta habilidade é você gerenciar as entregas de terceiros, tá? Que é o que eu estava falando aqui. Então, por exemplo, o fato de eu falar com um cliente meu que quer, por exemplo, desenvolver uma IA, não significa necessariamente que eu vou fazer essa IA, tá? Eu posso ter, daí aqui são dois formatos que você pode ter. Você pode ter um formato de ter um time seu contratado, você pode contratar, ter 1, 2 funcionários. Eu defendo a ideia de One Person Agency, né? Então é um modelo de negócio de serviços de uma pessoa só, chegando no máximo 3 pessoas. Lucrativo, etc. Que esse modelo ele permite você fazer mais 100 mil por mês sem você ter um monte de funcionário. Então, esse é o modelo que eu defendo, é o que eu acho que faz sentido, pelo menos para mim. Então você pode, por exemplo, contratar 1, 2 funcionários e fazer as entregas, ou você pode ter parceiros que entregam para você, beleza? Então você pode fazer isso. E daí existe a gestão dessa equipe. Então eu orientaria você a gerenciar essa equipe através de um software de gestão. Então, poxa, fiz uma venda. Agora, cara, não adianta, você precisa garantir que essa entrega seja feita para o seu cliente para que ele fique satisfeito com você. Então, fiz uma venda, agora o que eu vou fazer? Vou gerenciar essa entrega. Como que eu gerencio aqui hoje? Eu tenho um software de gestão de tarefas, chama ClickUp, beleza? E nesse software eu tenho todas as listas de todos os projetos que eu tenho, que eu vendi, etc. E lá dentro eu tenho todas as tarefas que precisam ser feitas e as pessoas que executam. Além disso, daí eu tenho 2 rotinas que eu faço que eu acho que é interessante para quem tem esse modelo de venda e de gestão da entrega, tá? Eu faço uma sprint semanal, que é um encontro toda quinta-feira, toda sexta-feira, onde eu sento com a equipe, reviso tudo que foi feito na semana e a gente planeja a outra semana. Então, invisto ali de 2 a 3 horas por semana nisso. E também faço encontros curtos durante os dias para ver se está tudo em ordem, se tem algum problema, etc. Beleza? Então, essas rotinas garantem que os projetos saiam, que os clientes fiquem satisfeitos e que a gente entregue sucesso lá no final da jornada. Beleza? Sétima habilidade que você precisa desenvolver é a habilidade de gerir o seu capital, gerir o seu dinheiro. Pensa o seguinte, você até o momento, por exemplo, vamos pegar o meu caso, lá em 2023 eu não gerava dinheiro. Então pensa que eu saí de um cara que fazia ali 3 mil no pau da viola para em menos de 90 dias fazer mais de 10 mil, beleza? De lucro. O que acontece? Quando isso acontece, é natural que você queira já começar a viver uma vida diferente. Querer começar a ter mais conforto e coisas do tipo. Minha orientação aqui é não faça isso. Não faça isso. A minha orientação é, cara, mantenha o seu padrão de vida o máximo que você conseguir. É óbvio, né, que é legal você fazer uma coisa ou outra, mas mantenha o seu padrão de vida no máximo que você conseguir e conforme você vai ganhando habilidades para você conseguir gerar mais dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro e vai descolar essas coisas. Ou seja, vamos pensar que o custo de vida é, sei lá, 5 mil reais. Então, em vez de você agora, você ganha 5 mil e teu custo é 5. Pensa que agora, com essas habilidades, você vai poder gerar 15, 20. E daí, em vez de você ir para um custo de vida de 10, 12, 15, 20, você mantém seu custo em 5, talvez sobe ele para 7 para ter um pouquinho mais de conforto, mas você mantém uma distância para que você consiga manter enxugado o seu custo de vida e você distancia o teu ganho. Por que, Ale, fazer isso? Porque você precisa fazer você precisa ir para o próximo passo. Então, primeiro gerir o dinheiro e depois a última habilidade que você precisa ter é investir o seu capital. Ou seja, agora que eu descolei, vamos pensar que sobrou 10 mil no mês, beleza? Esses 10 mil, em vez de você gastar e torrar ele, você vai colocar ele numa renda fixa e vai começar a montar a sua reserva de emergência. Então, você vai montar ali uma reserva, eu oriento a montar uma reserva de 12 meses. Então, você pega o seu custo de vida, vamos pensar que é 5 mil, faz uma reserva de 60, tem esse dinheiro guardado, significa que se tudo der errado, você tem 1 ano de tranquilidade. Então, tuas contas estão pagas por 1 ano, beleza? Além do fato de que isso vai permitir que você vai começar a gerar uma receita, uma renda passiva, etc. Então, a última habilidade, que é a 8ª habilidade, que é a que eu estou desenvolvendo ainda, é essa habilidade de gerar mais dinheiro com o dinheiro gerado. Então, eu gerei dinheiro, sobrou dinheiro, agora eu preciso gerar mais dinheiro com esse dinheiro.
Então essa é uma habilidade que eu estou desenvolvendo nesse momento. Então eu consegui, durante esse período aí do final de 2023 até final de 2025, foram 2 anos, eu consegui construir minha reserva, consegui criar as primeiras rendas passivas que eu tive, comecei a criar, né? Então eu comecei a construir isso. Então eu não sou o melhor, o perito em falar isso para você, em como fazer. Mas o que eu posso te dizer é, cara, encontra um CDB que paga bem, paga ali 1,2% ao mês, bota esse dinheiro num CDB da vida e deixa esse dinheiro lá para você criar a sua primeira reserva e começar a ter dinheiro guardado, porque isso também muda o jogo, beleza? Essas são as 8 habilidades principais que você precisa desenvolver para ser um cara gerador de dinheiro, ser um cara que gera dinheiro para você, para o seu bolso. E lembra que a geração de dinheiro está ligada diretamente ao valor entregue. Então, tanto para você, vai estar ligado a qual é o valor que você entrega com o seu serviço, quanto se você for fazer isso para os outros. Então, você pode desenvolver essas habilidades para você ser um gerador de dinheiro para outras pessoas. Não é um problema. Eu fiz isso, faço isso ainda até hoje. Faço isso para os outros. A diferença é que antes eu prestava serviço e agora eu estou numa transição onde eu estou deixando de prestar serviço e estou caminhando para participar do resultado de todos os projetos. Então, você precisa se tornar um profissional valoroso no mercado para que isso possa acontecer na sua vida também. Foi isso que eu fiz para sair lá de 2023 de um buraco cheio de BO para esse começo, para uma transformação de vida com aquisição de patrimônio, reserva, enfim, é outra vida que eu tenho hoje porque eu desenvolvi tudo isso aqui. Bom, é isso que eu tinha para falar para você. Essas são as 8 habilidades, acho que faz sentido. Se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo e, mais importante de tudo, para finalizar, se você quer saber como desenvolver essas habilidades e que ajudam um acompanhamento individual para desenvolver elas, eu tenho aqui o projeto Maverick, é um projeto que eu estou começando agora, onde eu vou pegar na mão de pessoa a pessoa e vou acompanhar, desenvolver cada uma dessas habilidades para que você possa vender seus próprios serviços e fazer dinheiro com isso, ou vender os serviços de outros também após ter todas essas habilidades. Fechou? Tamo junto, forte abraço, bora escalar, bora pra action.